Mano Ganaldal para aqui, Shuginsana Kusikelson, e você é meu convidado para viajar no mundo das ideias e tentar entender um pouco mais sobre o quanto não sabíamos o que é viver de verdade. Para começar esse vídeo, eu queria desejar para todos vocês um feliz 2024. Eu não falei com vocês no último vídeo sobre virada do ano e tal. Falei sobre despedidas, mas é um tipo de despedida também. Você se despede do ano que tá acabando para começar uma nova jornada que é desconhecida para você, é desconhecida para todos nós, mas que você espera que seja boa. E vamos falar de jornada nesse vídeo. Eu embarquei em várias jornadas, inclusive sair da minha casa e vir para cá. Foi uma jornada que eu embarquei e entrei com tudo de cabeça e tô aqui a despeito de toda a dificuldade, tô amando tudo isso aqui, tô embarcado numa jornada que mudou a minha vida, me fez uma pessoa melhor, me fez um homem melhor, um ser humano melhor comigo mesmo. Bom, mesmo tendo um tema, esse vídeo não tem exatamente um roteiro, então eu vou mais conversar com vocês e contar sobre um pouco das minhas jornadas, das minhas caminhadas e de como que a jornada, o processo faz com que eu aprenda e cresça cada vez mais. Tiveram várias vezes que eu fui fazer trilhas em lugares distantes, lugares não tão distantes. Fui fazer trilhas em trilhas escorregadias, trilhas mais fáceis. A maioria delas são muito escorregadias e muito difíceis. Mas eu já fiz trilhas mais fáceis, trilha sozinho, trilha com gente acompanhado. E todas essas foram jornadas. Eu inclusive queria agradecer a Naná e a Letícia, que fizeram parte dessa jornada, principalmente a Naná desde o início. Ela fez parte da jornada de vir pra cá desde que a gente saiu de casa, e ela agora tá voltando pra casa e ela vai continuar a jornada dela de casa e eu vou continuar a minha jornada daqui. Não sei se você vai ver esse vídeo, Naná, na real eu vou mandar pra você então. Muito obrigado por tudo que você me ensinou, todas as conversas que a gente teve aqui, mesmo que a gente não pudesse ficar muito tempo só nós pra conversar e tal, é uma coisa cultural, então mesmo o pouco que a gente conversou, muito obrigado, você me ajudou muito, me deu muitos conselhos e mesmo você sendo novinha, você é muito sábia. Você sabe que você vai ser uma pessoa com muito sucesso em tudo que você for trilhar nessa vida, em qualquer jornada que você for escolher. Então, muito obrigado por me ajudar na minha. Eu tava pensando esses dias em muitas das trilhas que eu fiz. Por exemplo, as primeiras vezes que eu fui pra cada lugar. Porque a jornada, ela muda, mesmo que você vá pra um lugar uma segunda vez, não é a mesma experiência. A primeira vez indo pra algum lugar, a primeira vez tendo uma jornada é sempre algo impressionante. Eu já falei isso pra vocês sobre a trilha de Marma, mas eu vou comentar um pouco sobre como foi fazer aquela trilha. Quando eu cheguei aqui, eu não sei se vocês se lembram, esse pedaço do vídeo aqui, do vídeo 1, tem eu no aeroporto. Eu era bem rechonchudo, pra não falar gordinho, e eu não tava ligado nisso, eu não tinha percebido o quanto que eu tinha engordado no meu período de pandemia. Quando eu vi pra cá e emagreci, aí eu fui ver aquele vídeo de novo, eu percebi que, mano, eu tava enorme, que doideira. E, tipo, eu tava muito diferente. Bom, como vocês todos sabem, primeiras vezes em tudo são difíceis, principalmente quando você não tá preparado pra isso. Eu não sabia que eu teria que subir trilhas quando eu me coloquei à disposição de vir pra cá. Eu não sabia nem que eu teria que subir trilhas, quem dera seria tão difícil. No fim, eu fiz uma trilha de 7 horas. Assim, eu andei por um rio por 4 horas e meia, comi lá no fim do rio, depois eu subi a montanha por 2 horas e meia, quase 3 horas, e tipo, eu conto o tempo que eu fiquei parado comendo também, então por isso 7 horas, e cara, foi muito, muito, muito cansativo. É uma trilha relativamente fácil comparado a outras aqui, ela só é grande e quando você não tá acostumado a fazer esse tipo de atividade, você se cansa muito e tipo, eu dava, sei lá, eu andava por 20 minutos e parava pra... preciso de água, gente, eu tô morrendo, o que tá acontecendo? Não chega a esse lugar, tá muito longe. Foi engraçado. E isso foi, o caminho da parte do rio foi ok até, foi bem longo e cansativo, mas foi ok. Mas quando eu comecei a subir, porque a trilha é assim, você sobe com o rio, né? Não muito, assim, é só uma subidinha e tal. E aí você sai do rio e começa a subir a montanha. E aí você sobe, e você faz essa trilha em 2 horas e meia. Você fica, gente, que doideira, isso aqui é só subida. Eu posso encostar no meu próximo
passo aqui, não o próximo passo, né, mas nos próximos passos. E isso é, tipo, desesperador. Foi uma subida desesperadora. Eu não sabia o quão longe a gente estava, não sabia quanto tempo mais eu teria que andar, não tinha mais água, eu tava exausto mentalmente, tava cansado de jet lag. E essa foi a minha primeira parte da jornada, em que eu descobri que se eu me entregar de forma correta para a jornada, para o processo, eu encontraria descanso, porque eu não sei de onde eu tirei força, mas a gente começou a cantar. Numa parte do processo a gente falou, cara, não consigo mais subir isso aqui. Eu vou orar aqui para Deus e cantar e tentar chegar, tentar pensar em outra coisa, não no caminho. E aí a gente começou a cantar músicas em português e foi um processo bem demorado, mas a gente no fim chegou e eu passei o meu tempo em Marma, aprendi o que tinha que aprender lá e aí eu desci de volta. Na trilha de descer a gente foi bem mais rápido, bem menos cansativo, muito mais doloroso, gente, descer dói muito, o joelho todo dolorido de, sabe, segurar o peso do corpo. Nossa, é muito ruim. Quando eu cheguei aqui eu tinha 101 quilos na balança. Então é muito complicado entender que o seu corpo tem limites. E aí eu fui entender isso no processo, na parte em que eu falei, mano, não tenho mais força e é isso. Vou continuar do jeito que der. E deu. Voltando para o assunto, quando eu desci, doeu a perna, mas foi bem mais fácil. E aí já não era uma trilha desconhecida para mim. Como eu já falei, trilhas novas, primeira vez em alguma coisa é sempre diferente. E aí, a primeira vez que eu vim para Kamantian, aconteceu uma coisa bem legal, assim, bem bacana. Quando a gente iria subir, a gente chegou, desceu de Marma, comprou nossas coisas para subir aqui. A gente não conheceu, porque eu já conhecia, mas a gente encontrou com uma das missionárias que era missionária aqui na clínica, Tamara. Oi, Tamara. E ela tava voltando das férias dela e a gente queria subir com ela. A gente iria subir com ela pra vir pra Kamantian, pra guiar o caminho, porque a gente não conhecia o caminho, só tinha nós, ela, eu e a Letícia. Porque a Naná e a Isabelle, que não desceram com a gente, elas ficaram em Marma por mais 2 semanas. Aí a Tamara veio comigo e a gente chegou, veio comigo e com a Letícia, e ela veio guiando o caminho. Só que ela também não era muito, como ela é enfermeira, enfermeiros ficam muito tempo na clínica e não saem muito. Então ela não conhecia direito a trilha. Ela sabia a trilha porque ela já passou algumas vezes, mas assim, eu tava andando com um nativo, eu não lembro a trilha. E aí, um momento específico da trilha tinha uma bifurcação. E aí, nessa bifurcação, a gente não sabia o caminho e a Tamara ficou, gente, eu não sei se é pra cá ou pra cá. Isso tá diferente ou eu só esqueci, eu não sei o que tá acontecendo. Não conheço esse caminho. Foi algo muito iluminado, porque a gente, com a maior calma do mundo, falou, não, tudo bem, vem cá. Junta aqui, a gente juntou, orou, e assim, você pode até não acreditar em coisas sobrenaturais, acreditar em, se eu tocar aqui orando na doença de alguém vai curar. Assim, não é o que eu tenho como princípio de que se eu orar e tocar vou curar, porque eu não sou dono do poder. Se Deus quiser curar aquela pessoa, Ele vai curar aquela pessoa com a minha oração ou sem. E assim, não é que eu não acredite na oração com poder, eu só tenho uma visão diferente. Deus não é nossa ferramenta de se mostrar que é poderoso. Ele é poderoso e se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. A gente orou para que Ele mostrasse pra gente o caminho e no fim da nossa oração pode ter sido uma coincidência ou pode ter sido Deus. A gente terminou a oração e esqueci essa palavra. Um pouco de mato, assim, que tinha em cima de um galho, se mexeu. Exatamente em cima de uma das trilhas. Que era a trilha certa pra subir. E assim, foi espetacular. A gente disse, Senhor Jesus, estamos aqui pra te servir e a gente se perdeu nesse caminho, por favor. Faça com que a Tamara lembre do caminho, porque a gente não queria um sinal, uma seta em cima da nossa cabeça apontando. Nada sobrenatural. A gente queria só chegar porque a gente tava perdido. E a gente orou, faça com que a Tamara lembre do caminho, porque ela já passou aqui. E ajuda a gente a chegar lá em paz e segurança. E do nada esse arbusto se mexeu e foi em cima da trilha. A gente falou, cara, eu acho que é aqui. Isso é muito... Foi assim, amém. Eu não sei explicar como aconteceu isso. Pode ter sido Deus, pode ter sido um bicho. Eu não sei o que foi, mas foi uma experiência legal e a gente seguiu por esse caminho, que foi o caminho do arbusto, e era o caminho certo. Impressionantemente, a gente chegou em Kamantian naquele mesmo dia e essa foi a primeira vez que eu fui no rio, que o rio fica mais ou menos uns 15 minutos daqui. Só que nesse dia tinha uma família de uma das missionárias antigas aqui e eles vieram conhecer o projeto e tinha uma atividade, foi uma sexta-feira à tarde, a gente chegou sexta-feira umas 10 da manhã e 1 da tarde eles saíram para ir pro Candice, que é uma parte do rio, mais ou menos umas 2 horas para cima.
Não sei se dá pra ver, tem uma montanha ali e tem uma outra atrás. Entre essas duas montanhas fica o rio. E aí a gente subiu umas 2 horas de rio acima. E no rio a gente foi nessa parte muito bonita. Eu não tenho como mostrar pra vocês porque eu não tenho vídeo. Talvez o Gabriel e o Pedro tenham e me mandem. Eu vou pedir pra eles, se tiver aqui no vídeo essa parte, é porque eu achei, eles mandaram pra mim. Se não tiver, desculpa. E aí quando a gente chegou, mesmo cansado da trilha, que é bem mais curta, que é umas 2 horas mais ou menos, a gente ficou sabendo, a gente vai lá no Candace, quer nadar com a gente? Aí eu falei, por que não, né? Tamo aqui. E a gente chegou, eu deixei minhas coisas lá embaixo, que a minha casa é ali pra baixo. Cumprimentei todo mundo, falei que todo mundo subir de volta. A gente já subiu pronto pra ir pro Candace. E aí a gente foi nesse mesmo dia, numa trilha, e foi o dia que eu mais andei aqui. Até então, não tinha sido muitos dias, né? Tinha acabado de chegar, eram 15 dias que eu tinha chegado. Foi o dia que eu mais andei nesse lugar, assim, naqueles tempos. Eu dei 32 mil passos. Eu fui até o Candace e aí voltei pelo rio. Fui pela montanha, né? A gente sobe ali em cima, depois desce, não sei se dá pra ver. E aí chega mais ou menos na metade do caminho e aí vai pelo rio. Daí quando a gente voltou todo pelo rio, até lá no landing area, na área de pouso, e subiu da área de pouso pra cá, que é bem mais perto. E foi outra jornada muito legal. Eu tava totalmente perdido, não conhecia quase nada da língua, conhecia poucas pessoas, não sabia quem falava inglês, quem não, e eu tava com muito medo. Eu fui com um pouco de receio, mas foi uma jornada legal. Uma outra jornada muito bacana foi quando eu fui pra Amran pela primeira vez. Foi num sábado de manhã, eu tive a ideia, falei, cara, tem uns amigos meus que eram Marcos, que eu já falei pra vocês sobre ele no último vídeo. Ele tava com a esposa dele lá em Amran, e eles tinham um pouco de comida deles numa casa que eles tinham ficado aqui em Kamanchan. Eu falei, olha só, eu sei que é parte da cultura que você tenha comida onde você for. Tipo, você contribua com a comida que você vai comer. Então eu falei, eles têm comida aqui e não levaram, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a comida e eu vou levar até Amran, depois eu volto. Falaram pra mim que era umas 3 horas de distância, então eu vou sair daqui logo após o culto, foi 1h da tarde, e aí eu volto no mesmo dia. E foi o que eu fiz. Eu chamei um dos nativos, o Madel, e a gente começou essa trilha 1h da tarde, desculpa a ventania. A gente começou essa trilha 1h da tarde e 1h25 a gente estava em Amran. Eu fiz a trilha em 1h25, ele olhou pro relógio e falou, gente... Não, começamos 1h da tarde, 2h25 estávamos lá. Foi 1h25 de trilha. E todo mundo ficou, nossa, caramba. E eu fui por dentro de Kansuli. Tem duas formas de você ir pra Amran, que é você passa por dentro de Kansuli ou você vai pelo rio numa outra trilha. E eu fui por dentro de Kansuli e voltei pelo rio. Fui em 1h25, voltei em 1h10. Fiquei lá mais ou menos 1 hora e foi muito impressionante pra mim fazer essa trilha nesse tempo tão rápido e voltar aqui ainda tá claro. E tipo, foi uma experiência muito, muito bacana, saca? Foi algo que eu não esperava, de andar tão rápido assim e de chegar lá tão rápido e voltar e tal. E foi uma das jornadas mais legais de fazer, que eu conheci Kansuli, vi que era um lugar maravilhoso, conheci Amran, vi que era um lugar bonito também. E tipo, voltar no mesmo dia foi impressionante. Um dos outros lugares muito impressionantes de ir também foi pra Antak. Foi uma trilha bem engraçada. Eu caí 6 vezes na trilha e a trilha não tem nem 1 hora. É bem ali. Só que tava chovendo no dia e tava muito, muito escorregadio. E como eu já falei, trilhas molhadas são muito escorregadias, são muito perigosas. Eu caí 6 vezes. E foi engraçado que eu tava com um nativo que andou comigo. Ele não caiu, ele não escorregou nenhuma vez. Ele veio andando atrás de mim e rindo o tempo todo. Foi até quando meu óculos quebrou. Eu tava há 1 mês, há 1 mês em Kamanchan. Então 1 mês e meio nas Filipinas. Eu tava andando com meu óculos, tava chovendo, eu não tava vendo nada, eu botei o óculos na cabeça e ele caiu. Aí eu falei, nossa, o óculos caiu. Eu tava com um boné, então eu não senti ele caindo. Só que quando ele caiu, eu não senti ele caindo, nem o nativo que tava comigo. Ele também não viu o óculos caindo, ele acabou pisando no meu óculos. E essa perna aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Essa perna quebrou. Por isso que meu óculos ele é torto. Não sei se vocês já perceberam. Meu óculos ele é levemente torto. Por causa dessa experiência que eu tive de quebrar meu óculos indo pra Antak. Uma trilha que eu escorreguei bastante. Depois disso eu botei o óculos na mala e fui sem óculos mesmo. Mas, assim, eu caí bastante, mas valeu a pena. Antak. É bonito. Muito bonito. E tem sinal de internet. Que loucura. A primeira montanha que eu... Na casa onde eu tava dormindo tinha sinal de internet. Eu dormi na escola, mas na escola tinha internet. Bom, tem muito mais jornadas em que eu estive, mas o meu tempo é
curto. Então eu vou deixar mais histórias sobre esse lugar incrível que tem me ensinado tanto todos os dias para um outro momento. Se você curtiu o vídeo, deixa um gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta mais sobre a sua história, a sua jornada. E é isso. Obrigado, compartilhe o vídeo com os amigos e eu vou ficando nessa. Tchau!